queridos, Efésios capítulo 6. Olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e Ele graciosamente aplique a sua palavra ao nosso coração. Nessa passagem bíblica que o apóstolo Paulo escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, ele anula completamente aquele tipo de argumentação que às vezes é até comum de nós ouvirmos. Eu não misturo religião e trabalho. Ou então, a igreja é uma coisa, mas negócio é negócio. O que a palavra de Deus ensina é que negócio tem a ver com o Senhor, que trabalho tem a ver com o Senhor. Essa é uma ideia pagã que eu creio que fica teimando em permanecer no nosso inconsciente coletivo. No domingo eu sou uma pessoa, aqui no santuário, no templo eu sou uma pessoa, agora fora daqui eu sou outra pessoa. De segunda a sábado eu sou uma pessoa bem diferente. Isso é paganismo. Cristianismo, evangelho, é bem diferente disso. Nós temos dito reiteradas vezes, e quando professamos publicamente a nossa fé, confirmamos isto. Cremos que a Bíblia é a única regra infalível de fé e de prática. Então ela tem a ver com aquilo que a gente crê, mas tem muito a ver também com a nossa maneira de viver. E eu estava ouvindo o coro e dando graças a Deus, né, cantando sobre a graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, porque esse tornou-se uma espécie de hino oficial, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, por conta da libertação dos escravos, né? A graça de Deus, exaltando a graça de Deus. Sei que quando lemos um texto como este, muitas questões são levantadas, né? Paulo fala de uma maneira tão pacífica sobre servos, sobre escravos. A gente não olha aqui, não consegue perceber no Novo Testamento um movimento, né, as armas contra a escravatura. É interessante esse questionamento para a nossa reflexão à luz da palavra de Deus. Quando nós recorremos à história, descobrimos que na época em que Paulo escreveu esta carta, estima-se que metade da população do Império Romano, metade, consistia de escravos. E alguns dos escravos eram cristãos. Havia também senhores que tinham se convertido ao cristianismo.
Nós temos um exemplo aqui, bíblico, de Filemão. Alguns tinham se convertido ao cristianismo. E a gente pode imaginar essa cena. Escravos e alguns poucos senhores de escravos se reunindo no culto, estudando a escola dominical, participando da liturgia, às vezes um ao lado do outro. A questão é, e quando terminar o culto, e quando estivermos em nossas atividades, como será o nosso relacionamento? E a palavra de Deus então nos dá instruções, queridos irmãos. A Bíblia nos mostra claramente que a queda produziu relações humanas deterioradas, dominação, exploração, espoliação, levar vantagem, enganar, tirar proveito, roubar, humilhar. Essas coisas passaram a acontecer depois da queda, porque, como diz a palavra de Deus, é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Queria ler aqui um texto que foi escrito por John Stott, como expositor da palavra de Deus. Ele disse uma coisa nos seus dias, mas tão atual para os nossos dias, para a nossa realidade. Assim escreveu Stott: o problema humano principal nas disputas entre os empresários e os trabalhadores é que cada lado concentra-se em obter seus próprios direitos e induzir o outro lado a fazer seus deveres. Esse é o conflito. Um lado concentra-se em obter seus próprios direitos e em induzir o outro lado a fazer os seus deveres. Paulo, no entanto, inverte a ênfase. Instrui cada lado a concentrar-se nas suas responsabilidades, não nos seus direitos. E é interessante, queridos, quando ele escreveu esse capítulo, pelo Espírito de Deus, verso 21, capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E vejam que a ênfase dele está nos deveres. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, assim como a igreja é submissa ao Senhor Jesus Cristo. São os deveres. Filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, honrem a seus pais. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, o Evangelho nos ensina a nos concentrarmos mais nos nossos deveres, em nossas responsabilidades, nas nossas relações. Paulo está escrevendo aqui pelo Espírito de Deus para a igreja. Essa é uma mensagem para a igreja. Nós não temos servos escravos, mas nós temos empregadores e empregados. E nós queremos falar em nome do Senhor esses princípios da palavra de Deus aos funcionários, aos empregados e aos empregadores. Como é que um empregado cristão deve se conduzir? Como é que um empregador cristão deve se conduzir? Você sabe que essas coisas não são muito fáceis de serem conciliadas, né? Mas nós precisamos nos ater aos princípios da palavra de Deus. Vejam que quando Paulo estava escrevendo, na época de Paulo, no primeiro século, pouco depois dos anos 60, depois de Cristo, a legislação romana vigente dizia que os escravos eram simplesmente bens móveis, que os seus senhores podiam dispor deles para qualquer coisa. Eles não tinham uma identidade, não tinham talvez um nome. Na verdade, o que nós sabemos, eles não tinham direitos.
Se um senhor chegasse em casa 3 horas da manhã, o que ele esperava é que o seu servo estivesse lá, pronto para lavar os seus pés. E se ele chegasse às 4, às 5 horas da manhã, era dever dele estar lá. Era nesse contexto que Paulo estava escrevendo. Ray Stedman cita um clássico da história, Edward Gibbon, O Declínio e a Queda do Império Romano. E eu achei tão interessante isso que Stedman escreveu, fazendo uma referência a esse autor, dentro desse contexto do Império Romano, ele dizendo o seguinte: enquanto o Império Romano foi invadido pela violência aberta, ou prejudicado pela lenta decadência, uma religião pura e humilde gentilmente insinuou-se na mente dos homens, cresceu no silêncio e na obscuridade, derivou um novo vigor a partir da oposição e, finalmente, erigiu a bandeira vitoriosa da cruz sobre as ruínas da capital. Essa foi a forma com a qual o cristianismo livrou o Império Romano da escravidão, não por um cerco de violência, mas pela propagação do amor de Cristo e os atos de submissão mútua e humildade. O cristianismo bíblico não incita a que as pessoas peguem as armas, mas o cristianismo bíblico é uma força de libertação no mundo. Foi assim que o Evangelho causou impacto. Meus irmãos, quando estava estudando esse texto, meditando para pregar hoje à noite, estava pensando na realidade. Quantos sermões nós ouvimos a cada ano? Quantas lições da escola dominical nós estudamos? Quantos cultos e estudo bíblico? Quantas outras reuniões e departamentos de ministérios nós estudamos? A grande questão é, esta palavra que nós estudamos, esses ensinamentos, essas instruções que recebemos, mudam a nossa vida, nos transformam, mudam nossos relacionamentos, a nossa conduta. Queridos, os cristãos no Império Romano eram considerados como lixo da sociedade, escória. Mas esse cristianismo poderoso, praticado por gente que tinha Jesus como Senhor, causou impacto, foi instrumento de transformação na sociedade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dos grandes problemas dos nossos dias é que nós não conseguimos mais discernir quem é cristão e quem não é cristão. Nós somos igreja, mas se nossos negócios forem espúrios, nós somos igreja. Mas se nosso namoro for mundano, se nosso casamento for mundano, se nossos negócios forem mundanos, se nossas transações comerciais forem mundanas, se tivermos um caixa 2, se sonegarmos impostos, nós não seremos agentes de transformação e nem estaremos vivendo para a glória de Deus. Infelizmente, nos acostumamos com essa cultura. Todo mundo faz. Uma vez alguém disse: pastor, se eu não sonegar, meu negócio quebra. E aí o pastor disse: meu irmão, então que quebre em nome de Jesus. Que o seu negócio quebre em nome de Jesus. Estão entendendo, queridos? Mas nossa proposta às vezes é viver um cristianismo anêmico, sem vida, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com o Senhor Jesus Cristo, sem que sigamos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava pensando quando Stott colocou isso com tanta sabedoria. Paulo inverte a ênfase, instrui cada lado a concentrar-se nas suas responsabilidades. E agora imagine essa cena:
Paulo escrevendo pelo Espírito de Deus a uma igreja e a uma região na Ásia Menor que tinha membros da igreja que eram escravos e que sofriam e que eram humilhados e que tinham aquele momento de alento tão maravilhoso no culto, quando eles se reuniam para celebrar a Deus, mas quando voltassem suas atividades, seriam humilhados, seriam considerados nada, mas na igreja eles eram pessoas, porque Paulo escreveu aos Gálatas: em Cristo não há judeu, nem grego, homem, mulher, senhor, servo, porém todos são um na pessoa bendita de Jesus. O escravo, que era considerado como nada perante a sociedade, ele participava da ceia do Senhor como membro do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, sou habitado pelo Espírito de Deus. E Paulo estava escrevendo também para senhores. E o que nos deve chamar a atenção agora, queridos irmãos, é para os princípios, porque a nossa relação hoje é diferente, né? Graças a Deus que não temos essa relação de senhor-escravo. Mas eu queria dizer que esses princípios aqui se aplicam a empregadores e a empregados, a trabalhadores e a empresários. Vamos então olhar para o que diz a palavra de Deus, que nos importa é o que diz a palavra de Deus. Os versículos de 5 a 8 falam aos servos e, contextualizando, aos trabalhadores. Eu queria chamar a atenção para a cristocentridade da instrução dada pelo apóstolo Paulo. E eu vou falar de uma maneira muito objetiva, porque os princípios aqui são tão claros. Você estudante, você trabalhador, você estagiário, você quer trabalhar. Obviamente que isso faz parte da nossa cultura, né? Isso invade a igreja também. Todo mundo quer uma estabilidade, né? Então, aquela ideia de ser funcionário público, por exemplo, ser concursado, ter garantias, isso é bom. Você ter essa garantia, ou batalhar e ter sua aposentadoria, é diferente de um autônomo, né, que tem que ir à luta e batalhar e trabalhar. Mas quando você tem certas garantias, um plano de saúde, você tem lá seu fundo de garantia, você tem suas férias, você tem 13º, você tem aquele adicional, todas essas coisas são ótimas, né? Isso é tudo muito bom. Mas nós não podemos ser conduzidos por essa mentalidade, porque na verdade, queridos, parece até absurdo o que eu vou dizer, mas não é absurdo não. A nossa estabilidade está no Senhor Jesus Cristo. A nossa garantia e segurança está no Senhor Jesus Cristo. O que é que o Senhor nos diz aqui? O que é que diz a palavra de Deus primeiro aos trabalhadores? Em primeiro lugar, a palavra é de obediência, o verbo é obedecer. Obedeçam a seus patrões da mesma forma que vocês obedecem a Cristo. Olha que coisa. Não se pode conceber o empregado, servo de Deus, seguidor de Cristo, que seja um atrevido, um respondão, que não respeita o princípio de autoridade. Um daqueles slogans da reforma: somente a Deus a glória. Os pregadores que falaram sobre esse slogan diziam, e eu estava até me lembrando de uma pregação do reverendo Neumann sobre esse assunto, né? Dizendo assim que aqueles trabalhadores iam para o campo e eles começavam o dia, iam para as suas atividades louvando a Deus, bendizendo a Deus, dizendo: nós vamos trabalhar para glorificar a Deus. Nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos produzir para glorificar a Deus.
obediência. Segundo, trabalhem com o propósito final de mostrar que vocês são servos de Cristo e o façam de coração. Olha o que diz aqui o verso 6, não servindo à vista. Opa, o chefe da seção chegou, vou produzir, né? Vou trabalhar. Eita, o diretor da empresa virá hoje aqui, né? Então vou chegar na hora, vou trabalhar. Ele diz não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Funcionário, estagiário, estudante, a instrução da palavra de Deus é essa: faça o melhor, com esmero, com dedicação, porque você está fazendo, não é para receber simplesmente o salário lá no dia 20, ou no final do mês, ou no dia 10. Você está fazendo para o Senhor. Estão entendendo isso? Isso muda a nossa relação com o trabalho. Estou fazendo para o Senhor. E o Senhor merece o quê? O Senhor merece o desleixo? O Senhor merece que eu fique enrolando? O Senhor merece que eu fique me escorando no colega? Ah, aquele colega ali, ele é tão bonzinho, ele faz tudo, né? Eu vou ficar por aqui só enrolando, né? Enquanto ele trabalhando, eu estou aqui na minha rede social, né? Ninguém é de ferro, né? Deixa ele produzir aí. Não, um servo de Deus, uma serva de Deus, deve trabalhar de tal maneira que tem como propósito agradar ao Senhor. Por isso que um servo de Deus não deve ser aquele bajulador, né? Coisa feia, né? Fica bajulando o chefe, para prejudicar o outro ou para ganhar aquela promoção, né? Capaz de colocar um tapete vermelho para o chefe. Por aqui, chefe, né? Não é essa a motivação de um servo de Deus. Agradar a Deus, não apenas à vista. Olha a outra instrução do verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor e não a homens. Ou seja, as tarefas deverão ser feitas com boa vontade, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, ou seja, para que o nome do Senhor seja honrado. Já parou para pensar nisso? A gente pode imaginar, Ronaldo Lidório, sim, é um missionário transcultural, ele se impôs a fazer para a glória de Deus. Mas isso diz respeito à sua atividade também, seja qual for a área do seu conhecimento. Seja você um funcionário da iniciativa privada, seja você um funcionário público, que a sua motivação seja essa, agradar ao Senhor. Queridos, é isso que o Evangelho diz, é isso que o Evangelho está ensinando, e são pessoas assim que causarão impacto na sociedade. Uma vez, o pastor Shed contou uma história do que estava acontecendo na China, e a gente tem orado pela China, um país que está entre aqueles onde há mais perseguição aos cristãos, mas há expectativas de que nos próximos anos a igreja cristã chinesa venha a se tornar a segunda maior igreja cristã do mundo. Deus tem abençoado aquele povo que sofre, mas um povo que procura viver o Evangelho para a glória de Deus. O pastor Shed contou essa história de uma região do interior da China, zona rural. As famílias ganharam terras, e eram terras de má qualidade, mas mesmo assim eles foram à luta, foram batalhar, e havia uma comunidade de servos de Deus ali, de cristãos, e eles começavam o dia com culto, e eles trabalhavam com dedicação, terra ruim, terra árida, mas com a bênção de Deus, queridos, para a glória de Deus. O Senhor é soberano, Ele tem um propósito. Ele começou, o Senhor Deus, a fazer com que aquela terra produzisse, e a terra daqueles cristãos estava produzindo mais do que a dos outros, e os cristãos, o que eles começaram a fazer? Começaram a distribuir, a repartir, dando assim esse testemunho.
As autoridades foram ao local para saber que fenômeno era aquele, né? E eles aproveitaram para falar do nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles iam para o campo, para o trabalho, eles iam cantando louvores, eles iam dizendo: Senhor, que a tua boa mão nos conduza, que a tua boa mão nos faça produzir. É assim que deve ser, queridos, para causarmos uma revolução nesse país para o louvor da glória de Deus. Mas sabe o que tem acontecido nos nossos dias? Um pedreiro, crente eu não quero não, de jeito nenhum. Um marceneiro, só não me traga um crente, viu? Que esses são os piores. Promete e não cumpre, né? Aliás, com raríssimas exceções, é difícil o marceneiro cumprir o prazo, né? Fechando parênteses aqui, não é verdade? Mas um servo de Deus não deveria ser conhecido como um desses, não é mesmo? Um servo de Deus. Então, esse marceneiro, pedreiro, carpinteiro, seja o que for, que está levando o nome de Jesus, ele deveria aprender a executar suas tarefas de boa vontade, como se estivesse fazendo para o Senhor. É claro, é bíblico, o trabalhador é digno do seu salário. Obviamente que existe muito pouco ainda na nossa cultura a chamada meritocracia. Há pessoas que crescem por méritos, claro que sim, por dedicação, mas isso é uma rara exceção. Mas o que a palavra de Deus nos diz aqui no verso 8, isso deveria estar no seu coração: espere a recompensa final das mãos do Senhor, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Saiba que o Senhor está vendo as injustiças pelas quais você está passando. O Senhor está vendo. Faça o seu melhor para a glória de Deus, tão somente para a glória de Deus. Deixe as recompensas nas mãos daquele que é reto e justo. Agora, uma palavra para os empregadores. É um versículo só, mas não é menos relevante do que a palavra para os empregados. Olha aí o versículo de número 9. O que é que a palavra de Deus ensina? Em primeiro lugar, aos empregadores, que eles devem proceder para com seus empregados da mesma maneira como eles esperam que os seus empregados procedam para com ele. Então, vejam, um empregador cristão ter essa relação: eu quero trabalhar, eu quero tratar os meus funcionários da mesma maneira que eu espero que eles me tratem. É essa a relação. Há o princípio de autoridade, claro, isso é bíblico, mas não existe na Bíblia o princípio da dominação, da exploração. De vez em quando, nós acompanhamos um noticiário: trabalho escravo, numa fazenda tal, as pessoas foram descobertas lá em condições mínimas de dignidade. Ou acontece muito nas confecções. Às vezes, queridos, nós estamos usando aí uma grife, pagamos preço elevadíssimo, mas quase que essas roupas vêm manchadas de sangue, de gente que trabalha às vezes 17 horas por dia, 18 horas por dia, que dorme mal, se alimenta mal e ganha um salário miserável. E o dono da empresa, explorador, está na Europa, está não sei onde, retendo o salário do trabalhador. O que a palavra de Deus diz a um empregador cristão é que ele deve tratar seus funcionários da mesma maneira como gostaria de ser tratado por eles. É o princípio da palavra de Deus. Segundo, o relacionamento com os seus trabalhadores deverá ser marcado não pelas ameaças, nem pelo abuso de autoridade, tentando humilhar, ameaçando. Não deve ser essa a relação, mas o tratamento precisa ser feito com dignidade. E a terceira instrução:
terceira instrução, para o empregador cristão, para que ele saiba que os seus empregados, antes de tudo, pertencem ao Senhor. Eu fico impressionado com esse versículo. E vós, senhores, lembrando bem, Paulo falando lá no primeiro século, e nós estamos procurando contextualizar. De igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Concluindo, e aí fazendo uma breve aplicação, para os trabalhadores, para os funcionários, que Deus nos dê a graça de sairmos aqui com essa palavra no coração, que a má vontade, a desonestidade, a preguiça sejam substituídas por um serviço voluntário, pela integridade, pela laboriosidade, porque nós somos servos do Senhor e a nossa motivação é agradar ao Senhor. Para os empregadores, que a crueldade e a brutalidade sejam substituídas pela consideração e pelo amor. Estava lembrando aqui de uma pregação de pastor Augustus, Tiago capítulo 5, se puder abrir a sua Bíblia, Tiago capítulo 5. Há uma palavra muito dura. Primeiro versículo em diante. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Lembro-me quando Augusto pregou essa mensagem, e ele dizendo que todas essas injustiças servem como que um combustível para acender as chamas do inferno, né? Essas obras se levantando contra os ímpios. Faltando aos nossos relacionamentos, né? A questão é como é que nós tratamos aquela que serve na nossa casa, a faxineira, ou aquela que auxilia em casa. Como é que tratamos essa pessoa? Como é que tratamos aqueles que nos servem no dia a dia? Um caixa, um cobrador de ônibus. Como é que tratamos essas pessoas? Queridos, o cristianismo é tão impactante. O cristianismo é tão transformador. Quando Paulo escreveu a Filemão falando sobre a conversão de Onésimo, disse: ele te foi inútil, mas agora ele te é útil a ti e a mim. Recebe-o como um irmão caríssimo. Recebe o meu próprio coração. Recebe-o como a mim mesmo. Que relacionamento lindo, certamente começou a existir ali, porque Filemão era esse homem amoroso. O início da carta de Paulo a Filemão diz: o coração dos santos
tem sido reanimado por teu intermédio. Temos um modelo aqui de gente abençoada para a glória de Deus. Você empregador, você patrão, que você tenha essa conduta assim para a glória de Deus. Você está debaixo dos olhos do Senhor. Você trabalhador, você trabalhadora, que você tenha essa consciência que você é um servo de Deus. Você é uma serva de Deus. Queria terminar citando William Hendrickson, comentando esse texto. Ele diz assim: há somente uma vida sobre a terra, esta logo passará. Só aquilo que se faz para Cristo permanecerá. Só aquilo que se faz para Cristo permanecerá. Não importa se você realiza o seu trabalho no escritório de uma grande corporação ou se passa o dia todo lavando pratos, Deus vai recompensá-lo por um trabalho bem feito, em obediência ao Evangelho. E que a nossa vida seja tão somente para a glória de Deus, queridos. Amém. Amém.